Tem uma charge que eu adoro, que é um professor sentado, né, na sua cadeira, com a mesa e tal, e aí tem vários bichos na frente dele. Então tem o macaco, tem o elefante, tem a girafa, tem um jacaré, então vários bichos de características diferentes, de potências diferentes, de formas de se locomover diferentes, de formas de se comunicar diferentes, e daí ele tá com uma prova, e daí ele fala assim, olha, para uma seleção justa, todos farão o mesmo teste. Será que numa seleção justa todos têm que ser passados pelo mesmo teste? Ou será que a gente tem que acolher essas diferenças e talvez a gente fazer com que essas adaptações que a gente coloque, né, dentro do ambiente de sala de aula, dentro do ambiente do parque, dentro da fila da cantina, porque a escola não é só você sentar e copiar algo que está na lousa. A escola é uma parte da sociedade e que se a gente coloca a diversidade dentro da escola, a gente vai fazer com que essa diversidade seja realmente, né, extrapolada para fora da escola e chegue na sociedade. Olá, eu sou Juliana Galindo e hoje nós vamos receber a doutora Daphne Herrero para falar sobre inclusão. Daphne é fisioterapeuta, especialista, né? Ela é a doutora... Gente, desculpa, eu tô com uma mega gambiarra aqui porque eu tô no sítio e caiu minha gambiarra. Então, bom, vamos ajeitar minha gambiarra de hoje, porque eu não sei onde eu enfiei o meu tripé. E hoje nós vamos conversar com a doutora Daphne Herrero. Daphne, ela é uma super profissional da área, né? Alguns já conhecem ela e nós vamos estar falando sobre inclusão. Então, eu tô aguardando ela entrar e eu acho que a inclusão é uma das especialidades da Daphne e é uma área muito interessante. Saiu algumas coisas essa semana. Ai, meu Deus. Saiu algumas coisas essa semana sobre inclusão, né, do governo. E então eu decidi pra gente estar falando um pouco mais sobre inclusão com a doutora Brincadeira, que acabou de entrar, minha amiga Daphne. Então ela vai estar discorrendo um pouco sobre o que é inclusão, como vocês profissionais devem estar prestando atenção na inclusão de seus pacientes, ergonomia, organização postural, o que é importante realmente. Oi, minha amiga! Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo! Tô na correria da vida, me mudando, tá uma loucura. Gente, eu vi, cara, você posta umas coisas, eu falo assim, gente, ela dá conta, porque tava muita correria, eu fiz assim, ela tá dando conta, sensacional. Tô não. Não tô. Eu tô pirando. Ai, sim. Mas tá bom, hoje eu tô no sítio, né? Então vocês vão ver uns bichos andando na minha cabeça, voando. Você vai ver um monte de bicho por aí, tá? Ai, que demais, é muito bom. Mas tô indo aí pra perto de você, então tá ótimo. Perfeito, tamo junto. Amiga, hoje o papo é bom, é um papo que a gente já queria tá tendo há muito tempo, né? Sobre inclusão. E eu acho que é uma semana bem interessante da gente até estar conversando sobre isso. Então eu estou muito feliz de ter aceito o nosso convite, meu convite para a gente poder estar falando como é esse trabalho de inclusão que você faz com os seus pacientes. E tá travando, sou eu que estou travando ou é a Daphne, gente? Eu tô te vendo bem, viu, Ju? Tô te ouvindo bem, Eu tô aqui no sítio, aí caiu a internet hoje, caiu uma árvore no meio da estrada, graças a Deus voltou. Sim. Que bom. Então, minha amiga, a gente vai estar falando sobre inclusão. A gente falou um pouquinho na nossa primeira live, você até falou um pouco sobre como é o seu trabalho de inclusão. Então, eu acho que a gente devia começar com uma pergunta bem básica, assim, o que é inclusão? Perfeito. Inclusão, na verdade, é um processo que deve ser vivenciado por todos. Então, eu acho que a gente já tem que ter uma escuta diferente quando a gente fala, aquele aluno é um aluno de inclusão. E aí a gente se pergunta assim, por quê? Porque os outros não são de inclusão?
Então, eu acho que é todo um processo que, se a gente realmente colocar as características das crianças, né, em relação à sua potencialidade e não à sua dificuldade, a gente entende, na verdade, que todos os alunos seriam alunos de inclusão. Seriam alunos que deveriam pertencer a um grupo, e nesse grupo a gente tem respeito pela diversidade do desenvolvimento. Então, a inclusão escolar, ela é um processo onde você acolhe pessoas com diferentes características. Sendo essas características algo que você vai olhar diferente, mas você não vai deixar de dar oportunidade. Então, você vai falar muito mais em estratégias, em oportunidades, e vai acolher esse processo de inclusão, que é, na verdade, para todos, porque por muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a inclusão escolar, ela beneficia muito a criança que tem alguma deficiência, mas a gente também não vê o lado da criança que não tem deficiência declarada e o quanto ela se beneficia também, porque ela está em contato com a diversidade. A gente passa a ter um repertório maior de escuta, um repertório maior de vocalização, de comunicação, né, um repertório maior de você entender o contexto e quais são as suas possibilidades de você fazer com que você haja nesse contexto de uma maneira ativa, de uma maneira participativa. Tudo isso tem a ver com o processo de inclusão. E do quanto que todos que estão envolvidos no processo de inclusão se beneficiam muito. Tem uma charge que eu adoro, que é um professor sentado, né, na sua cadeira, com a mesa e tal, e aí tem vários bichos na frente dele. Então tem o macaco, tem o elefante, tem a girafa, tem um jacaré, então vários bichos de características diferentes, de potências diferentes, de formas de se locomover diferentes, de formas de se comunicar diferentes, e daí ele tá com uma prova, e daí ele fala assim, olha, para uma seleção justa, todos farão o mesmo teste. Será que numa seleção justa todos têm que ser passados pelo mesmo teste? Ou será que a gente tem que acolher essas diferenças e talvez a gente fazer com que essas adaptações que a gente coloque, né, dentro do ambiente de sala de aula, dentro do ambiente do parque, dentro da fila da cantina, porque a escola não é só você sentar e copiar algo que está na lousa. A escola é uma parte da sociedade e que, se a gente coloca a diversidade dentro da escola, a gente vai fazer com que essa diversidade seja realmente, né, extrapolada para fora da escola e chegue na sociedade. Quando a gente teve várias discussões nessa semana por conta do decreto, e as pessoas falam assim, não, mas eu acho que antes da inclusão escolar a gente tem que pensar na inclusão social. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Né? Porque a inclusão social, ela é a inclusão escolar, porque a escola faz parte do social da criança, a escola faz parte do nosso social, né? Então eu acho que quando a gente fala de inclusão, é um processo que é compartilhado por todos. Eu acho que a escola é o micro-organismo do futuro dessas crianças. Então, se ela tem uma inclusão dentro da escola, que é aquele mundo menor, e que ela tem contato quando ela vai para fora da escola, é um adulto, ela já vai ver isso não como diferença, mas como normal. Né? Eu acho como algo comum, né? Algo que faz parte do ambiente dela. Eu vejo isso, eu sempre dou os exemplos da minha vida, né? Mas as minhas filhas com a Estela, ela é outra. E as amigas das minhas filhas com a Estela. Então, elas não veem mais, já estão incluídas. Elas não olham para outra criança que tem alguma outra necessidade especial. Eu acho estranho, porque estão tão incluídos com a Estela que já está, né, nesse microcosmos que expande para o cosmos, né, da Terra, da sociedade real, assim, fora da escola. É exatamente isso, Ju. E eu acho que a gente pode ver até pela nossa geração, que estudou com poucas pessoas com deficiência ou com nenhuma. Eu nunca tive uma pessoa com deficiência na minha sala de aula. Né? Então Vitoriano. Olha, tá vendo? Especiais do meu colégio.
Sensacional. Então eu acho que isso também vai fazendo parte da nossa sociedade, porque isso começa também parte do nosso dia a dia, parte da nossa rotina, né? Então por várias vezes eu me pegava assim adolescente vendo alguma pessoa que estava usando cadeira de rodas e daí perto da escada rolante eu falava, será que eu vou lá? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Ou uma pessoa deficiente visual e daí você fala, será que eu vou lá e seguro no braço da pessoa ou a pessoa segura no meu braço? Parece que são detalhes, mas esses detalhes fazem toda a diferença se eu estou crescendo, se eu estou me desenvolvendo com a diversidade. Se eu estou sabendo que existe essa possibilidade e que eu estou sabendo como agir perante isso, onde eu vou colocar essa situação de uma maneira muito mais confortável e de uma maneira muito mais natural no meu cotidiano, né? Então eu acho que a possibilidade de você ter contato com a diversidade, seja ela qual for, é importante. Assim como para a criança com deficiência ter contato com as crianças sem deficiência declarada ou uma criança sem deficiência entrar em contato com uma criança com deficiência. Eu acho que é uma oportunidade para todos, de você enxergar o plural, de você enxergar a diversidade e de você ter um repertório maior de vida. Esse repertório maior de vida te deixa muito mais ativa, proativa, né? Te deixa muito mais empática, te deixa com muito mais possibilidades de interação. Eu acho que isso é o processo de inclusão. Nós fazemos parte do processo de inclusão, né? Enquanto a gente vê assim que o processo de inclusão está ali porque eu não tenho deficiência, porque eu não tenho um filho com deficiência, não, eu não entendi o que é um processo de inclusão. O processo de inclusão fazemos parte todos, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que foi uma definição linda que você deu, assim, a inclusão realmente está no meio, tem que fazer parte da gente. E uma coisa que você começou falando no início também, que dificuldades temos todos, né? Não é só a criança com necessidade especial, todos vamos ter dificuldade em alguma coisa. Então todos vamos precisar dessa ajuda do outro em algum momento da nossa vida. E nada melhor do que aprender desde da infância a essa reciprocidade. Porque acho que é uma reciprocidade no convívio, né? Amiga, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Assim, vamos um pouco mais para fisioterapia, que é uma coisa que você falou muito, pouco, até porque por isso que a gente está aqui. Na nossa live, que é porque assim, o profissional de fisioterapia ele tem uma interação com o paciente dentro da clínica, né? Mas esse paciente vai para a sala de aula. Qual é a importância do fisioterapeuta para essa criança que está indo para a inclusão escolar, que está indo para a sala de aula? O que ele precisa prestar atenção e qual a importância dessa interação com a escola? Eu acho que é muito, eu falo assim, a gente posturar a criança para o mundo e o mundo se posturar diferente perante a postura dessa criança, né? Então uma criança que está num colchonete na sala de aula ou uma criança que está sentada, né, numa mesa compartilhada com mais 3 colegas, né, aquelas mesinhas que são um quadrado, ela tem uma diversidade assim, de oportunidades completamente diferente, né? Então não eu estou na sala de aula, mas, não, ele tá na sala de aula, ele fica ali no colchonete e aí ele fica com o brinquedinho dele, ele fica fazendo as coisinhas dele. Isso não é uma inclusão, isso na verdade é uma total exclusão. Então eu acredito muito que o nosso papel dentro da sala de aula, né, aliás, eu acho que não é nem dentro da sala de aula, é fora do consultório, né, porque fora do consultório a gente pode estar onde a gente puder ali para posturar a nossa criança melhor. Eu acho que é dar a oportunidade dessa criança se posturar para o mundo, então dela se colocar ativa em qualquer ambiente que ela esteja. No ambiente de sala de aula eu acho que é primordial, tanto para a comunicação com os seus pares, que são os amigos, quanto para a comunicação com a professora e para o investimento dessa relação, né? Então a criança vê que ela investe, que ela tem uma resposta, as pessoas que estão ali investem e tem uma resposta também daquela criança. Eu acho que isso é uma construção linda. Então o nosso papel é realmente
realmente colocar aquela criança numa postura a qual ela pode ter a melhor performance dela dentro da sala de aula. Então, a gente colocar uma criança onde ela tem a possibilidade de ter um visual da sala de aula, dela ter uma escuta facilitada na sala de aula, dela ter uma forma de se posicionar onde ela vai vocalizar de uma maneira mais adequada nessa sala de aula, de uma maneira mais fisiológica, mais biomecânica. Então, a gente está falando muito da fisioterapia, né, e muito do profissional da área da saúde contribuindo com o profissional da área da educação. Eu acho que os professores, eles têm uma ânsia, sabe, uma vontade de querer que aquela criança realmente esteja, né, incluída na sala de aula, mas muitas vezes eles não têm o repertório que eles poderiam ter para proporcionar isso. Então eu acho que um dos nossos papéis é exatamente esse, é ir lá proporcionar repertório, falar assim, olha, se ele estiver sentado assim, a mão dele vai também ter maior movimentação, né, ele vai conseguir prestar mais atenção no que você está dizendo na frente dele, né? Então eu acho que a gente colocar essas delicadezas no dia a dia, a gente tem pequenas mudanças com alto impacto, né? Então, aquelas mudanças onde você precisa mudar tudo, aí às vezes o impacto vai ser pequeno, porque vai ser tanta mudança que a gente vai meio que fazer ali mais uma desorganização, né, e não uma reorganização. Eu acho que a reorganização ela é feita com pequenas mudanças, onde a gente consegue fazer um alto impacto em relação a essas construções entre a criança que a gente está ali para facilitar a postura e também muito a relação que ele está construindo com os pares e com o professor. Eu acho que o fisioterapeuta tem muito a agregar em relação a isso, assim como todos os profissionais da área da saúde. Quando a gente se pega pensando assim, nossa, né, mas por que essa cadeira está aqui? Não, porque a cadeira está atrapalhando tal coisa, porque a cadeira tá... A gente postura a cadeira, a gente não postura a criança, né, às vezes. A gente vê que aquela cadeira está ali, mas você fala assim, pô, mas será que ele está enxergando bem de onde ele está? Não, mas a cadeira está atrapalhando e tal. Não, peraí, eu vou posturar a criança e aí a cadeira depois a gente vê o que a gente pode fazer, né? Por muitas vezes a gente chega em sala de aula e a primeira coisa que te vem é como a gente está ali e daí você fala, por que está aqui? Quais foram as estruturas que eles construíram para posturar aquela criança ali? Então eu acho que o profissional da área da fisio tem muito a contribuir realmente com a postura da criança e não da cadeira em sala de aula. Porque você estava até falando em uma outra, na live anterior, que, por exemplo, a criança tá lá atrás, sentada lá atrás, a cabeça tá mais baixa. Como é que ela vai enxergar se a cabeça tá baixa? Como é que ela vai se organizar? Eu até separei aqui, Ju, alguns recursos que a gente pode utilizar. E aqui, ó, por exemplo, é um plano inclinado, olha, ele é um pedaço de papelão. A gente dobra e faz aqui, ó, como se fosse só um buraquinho bem rasinho para ele poder parar aqui. O que adianta isso? Para minha criança que tem um cargo energético, um gasto energético muito grande para poder segurar a cabeça, então é um esforço realmente ela segurar a cabeça, eu coloco o plano inclinado. Por quê? Porque daí ela vê o que está no plano inclinado e vê a professora, vê o plano inclinado, vê a professora. Ela não gasta tanta energia motora e aí ela foca mais no cognitivo, ela tem uma atenção, uma concentração que são facilitados por conta desse posicionamento também do livro, do caderno, né, ou o desenho que a criança estiver vendo. Então, é super importante que a gente veja também o quanto a gente pode facilitar a ergonomia da criança, né? Então, o quanto essa ergonomia é importante para essa criança também colocar o gasto energético dela no que está sendo proposto ali em sala de aula, né? Então, por exemplo, a hora que ela for para o parque, aí sim eu vou me preocupar em como ela está se movimentando, né? Como que a gente vai colocar esses brinquedos disponíveis para a criança. Eu li uma frase várias vezes essa semana que não é a criança que tem uma deficiência, né? Mas é o ambiente que é deficiente por não acolhê-la. Então, eu acho que é total em sintonia com o que a gente está falando hoje, né? A vibe da nossa live é exatamente essa. Então, é a gente colocar o ambiente disponível para a criança e não a criança ter que fazer diversas restrições porque o ambiente está deficiente para ela, né?
Infelizmente, isso não é normal no Brasil, né? A gente vê, eu acho que você falou também, traduz um pouco o que a CIF fala, né? Da adequação da interação da criança com o mundo, mas não é o que a gente vê. A gente não tem parques preparados e nem escolas preparadas para isso. E você vê, o que você acabou de mostrar é um material de baixíssimo custo, é um papelão que já ajuda muito ao gasto calórico, ao posicionamento, a criança não tem que ficar baixando e levantando, e que ela vai ter uma interação melhor com a aula, e uma coisa de baixo custo que pode ser feita. Exatamente. Então, tem que ser caro, nem tudo tem que ser, né? Pode ser coisas simples e baratas. Você tem outros materiais para mostrar pra gente de baixo custo? Eu tenho, eu coloquei alguns aqui que eu acho que vão ser bem interessantes. Por exemplo, quando a gente fala que a criança não tá... não, mas esse material, eu acho que ela não está conseguindo absorver qual é o conteúdo do material. Por muitas vezes a gente sabe que a criança também precisa focar em determinados pontos desse material para que ela consiga realmente entender o contexto. Eu acho que dentro disso a gente pode ver também um material que é bem interessante, por exemplo, em relação a uma complexidade visual. Então, às vezes a gente está com uma apostila, às vezes a gente está com um livro e a gente vê assim, poxa, um patinho aqui, beleza, tá numa simplicidade aqui e a gente consegue focar esse pato. Quando a gente vai aumentando o que a gente chama de complexidade visual, então ele já ficou menor, aí ele já foi inserido no ambiente, aí ele foi aumentando a complexidade, tem mais elementos amarelos, então a criança já tem que fazer uma varredura. Então, às vezes, a gente vai colocando dentro dessa atividade muitas figuras, né, ou muitas informações, e para iniciar, a gente pode fazer, olha, a gente começar aqui, a gente direciona um pouco e fala, olha, tá aqui o pato. Aí a gente tira. Mas cadê o pato que foi passear? E aí essa criança, ela teve uma facilitação, eu tirei um direcionamento, e aí ela volta e consegue ali focar no pato, e aí sim ela vai prestar atenção em toda a história que talvez venha atrás desse desenho de pato. O pé de pato, que subiu e fez a lagoa e saiu nadando. Então, o quanto esse movimento, ele vai precisar também que essa criança identifique a figura e que ela faça assim agora, depois de identificar, crie a história, né, e entre realmente na explicação. Então é super importante que às vezes a gente pense junto com os professores de talvez a gente ter elementos de referência. Então hoje qual que vai ser o tema? Por diversas vezes eu tenho o WhatsApp dos professores, das crianças que eu acompanho, e a gente vai vendo assim, essa semana a gente vai falar bastante sobre os animais mamíferos. Legal, durante as atividades que a gente propõe, ou durante as histórias que a gente está contando e tal, eu coloco os animais mamíferos. Aí eu falo para os pais, olha, vamos tentar colocar assim, né, alguma coisa que a gente tenha no nosso dia a dia referente aos animais mamíferos. Quando a gente coloca isso no contexto, a gente amplia muito as oportunidades dessa criança realmente ver que, poxa, esse tema aqui, olha, está presente em diversos contextos, né? Então eu acho que essa comunicação facilita muito. E a gente ter esses objetos de referência, né? Tem algumas crianças, por exemplo, que tem uma deficiência visual também importante, e que é interessante, por exemplo, que a gente coloque, ela tem uma referência com a cor vermelha. Então vamos pegar uma fita vermelha, uma fita de cetim vermelha, e tudo que é daquela criança, a gente vai fazer um laço com a fita vermelha. Então quando ela for identificar a mochila dela tem um laço vermelho. O estojo dela tem um laço vermelho, qual ela puxa para poder pegar o lápis, que tem uma fita vermelha enrolada nesse lápis. Então, quantas são essas questões assim de facilitação para a gente fazer com que essa criança fique muito mais confortável no ambiente e consiga realmente ali estar tranquila para poder receber a informação que o ambiente vai passar para ela. Né? Então, da mesma maneira que a gente fala das questões arquitetônicas, né? Então de rampa de acesso, a gente também fala dessas questões visuais, das questões de textura, né? O quanto a gente também faz isso durante o processo de conforto dessa criança, né? De construção desse conforto da criança no ambiente escolar, porque senão ela não se enxerga pertencente a esse ambiente, né? Então o pertencimento é muito importante.
Esse é um trabalho que o pai tem que prestar muita atenção também. Com certeza o pai não vai saber esses tipos de como ter essas pequenas atitudes, como você está mostrando do laço, mas a terapeuta ocupacional pode dar ideias também. Então, né, eu acho que essa interação do pai com o pai falando quais as dificuldades do meu filho, não é só a terapia ocupacional, a fisioterapia, aquele momento daquela ação, né, do movimento, de pegar. Eu acho que são terapias que vão ajudar na inclusão da vida como um todo. Então, de dar ideias para esse pai de como ajudar esse filho na inclusão. Você visita muito as escolas? Quando a criança vai para a escola, você vai visitar? Você faz visitas? Como é que funciona com você? Eu gosto muito de ir já no início. É muito grande. Não. É muito grande, é ótimo. O Ju não fez nem sombra, cara. Deixa eu mostrar. Desse tamanho, bicho. Mano, você é muito figura, cara. Ai, gente, Ju, muito boa, cara. Sensacional. Vamos. Tá todo mundo rindo. Ai, muito bom. Olha, também está se ambientando ainda com a galera do sítio. Ainda não... Ai, gente. Tá entendendo? Não, gente, muito engraçado, cara. Ó, meu marido, meu Deus. Não, Se ver o bicho, ele vai entender. gente, tá vendo? Não, eu prefiro não ver, deixa ele aí. Então, o que a gente estava falando agora, da periodicidade, né, da escola e tal. Isso vai muito, Ju, de acordo com a necessidade de cada criança, e eu acho que também uma construção que é feita com os professores. Então, do mesmo modo, assim, que a criança às vezes tem uma demanda da gente fazer algumas adaptações, eu vejo que também muitas vezes tem uma demanda de conversa, uma conversa mais periódica com os professores. Então, às vezes, né, uma professora me chama inicialmente, daí a gente fala em sala de aula, aí é aquilo que eu te falei, às vezes ela chama e fala assim, você poderia conversar com o professor de educação física, com o tio da cantina, com o porteiro para ajudar a tirar do carro. Então eu acho que como a escola também vai colocando mais pessoas envolvidas e a gente vai criando redes. Então essa construção de rede, ela depende muito assim do quanto essa criança está acessando a escola. Quanto mais vezes eu sou chamada para conversar com mais profissionais que estão dentro da escola, aí sim eu acho que a nossa construção de rede está sendo cada vez mais legal, assim. Então eu acho que esse impacto é algo que a gente vê assim de muito objetivo. Então às vezes numa primeira reunião tem a professora e a coordenadora. A partir da segunda reunião, aí já tem mais professores, aí já tem o BDEL, né, aquela pessoa que fica pelos corredores do colégio, tá ali também na reunião porque quer saber um pouco mais sobre aquela criança. Eu gosto muito de contar uma história que é de uma criança com paralisia cerebral, que a gente estava fazendo a adequação com o mobiliário de papelão na escola, e aí a gente fazia trocas com essas cadeirinhas, né, de acordo com que ela ia crescendo, a gente fazia a troca. E aí um dia eu cheguei e o porteiro me falou assim, Daphne, eu tive uma ideia e fiz para você dar uma olhada. Quando eu cheguei lá, Ju, era a cadeirinha do colégio, então aquelas de ferro, sabe, coloridinhas e tal, mas com o ferro cinza, e ele colocou dois suportes de prateleira, né, que a gente chama de mão francesa, que é como se fosse algo assim, né, que fica embaixo da prateleira. Ele colocou 2 aqui do lado da cadeirinha. Ficou uma graça, porque eram 2 mãozinhas francesas assim, cinza, da cor do ferro da cadeirinha e tal, e a criança estava super bem posturada. Ele fez, olha, e daí eu vi que a tua cadeirinha tinha o apoio lateral, então eu pensei, na minha casa, eu estava olhando para a prateleira e pensei, isso daí pode ser a parte lateral da cadeira. O porteiro,
né? Então, o quanto a gente vai criando redes, né? Então, o quanto a gente tem um saber que a gente precisou ler o livro, que a gente precisou assistir uma palestra, a gente precisou ir para um congresso, mas o quanto a gente tem do saber que tem que ser valorizado daquela pessoa que também vai criando em cima do que ela viu no cotidiano, né? Então, eu acho que valorizar essa formação de rede e valorizar as informações que vão aparecendo assim na escola pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo, eu acho que também dá super resultado assim no impacto dessa criança se sentir acolhida, da família se sentir acolhida, porque daí ela vê que tem mais pessoas envolvidas nessa rede, né? A gente tem falado muito de rede. Eu acho que isso realmente é o que a rede que sustenta, né, aquele processo nos seus momentos um pouco mais difíceis e celebra nos momentos, obviamente, de celebração. Então, também ter mais pessoas para celebrar também é algo muito positivo. Eu tenho uma pergunta, assim, porque você acha que mudou isso de uns anos para cá? Porque a forma que você está falando, para mim, mudou muito de como era quando a minha irmã era criança. Você acha que teve uma evolução dessa inclusão e das pessoas trazerem mais a criança para perto de si? Crianças, digo até minha irmã de 27 anos, tá? Sempre vou chamar de criança. Trazer perto de si, não olharem com olhar, assim. Eu acho que tanto a gente veio, né, com uma legislação, né, então tanto que foi obrigatoriedade das escolas, né, aceitarem as crianças. Essa obrigatoriedade de início, né, essa palavra obrigatoriedade parece algo muito pesado, mas a hora que você recebe e você fala assim, poxa, então vamos fazer direito. Então vamos fazer de um jeito que vai ficar todo mundo satisfeito. A gente abriu uma porta de comunicação, né, um canal de comunicação com as escolas muito grande. Então no início, o que era obrigatoriedade, agora a gente faz com que esse processo seja legal para todos, né? Então eu acho que esse canal de comunicação, também com a facilidade que vem em relação às leis que vão se colocando, né, e por isso que eu acho que teve uma resistência tão grande, né, por conta desse decreto, foi porque foi muito lutado para ser conquistado esse espaço, esse diálogo, essa abertura e realmente esse trabalho em rede, né? Então eu acho que essa rede ela se coloca também pelas leis e se coloca mais ainda pelo fato de você também querer voltar para casa sabendo que você fez o seu melhor ali naquele ambiente, né? Então por diversas vezes eu recebo dos professores assim, nossa, depois que você veio, eu tô indo para casa tão mais feliz, porque você sabe que ali você consegue contribuir mais se você tiver mais ferramentas. Então eu acho que esse diálogo sim teve um peso maior, né, e uma abertura maior com a obrigatoriedade e que agora a gente tem conseguido mais falar sobre isso dentro das escolas e a gente tem começado a formar mais essas redes. Eu acho que isso que é o que impacta mais, né, nessa diferença que teve talvez na geração da sua irmã e agora numa geração mais recente. Eu acho também que os professores estão buscando também se adequar a isso, estudar um pouco sobre isso. Então a gente tem várias iniciativas que estão sendo fomentadas, assim, de particulares, de cursos que estão sendo dados sobre inclusão, que os professores têm aquele aluno e falam, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Então eles estão buscando esses cursos para poder ter um aprendizado maior. E essa interação... E tem também, Ju, por parte do DRE, né, que a gente fala, Diretoria Regional de Ensino, eles têm um dia que eles chamam de parada pedagógica. Então, eles têm aquele dia, né, de parada pedagógica e eles estão cada vez mais colocando profissionais da área da saúde para poder falar nesse dia de parada pedagógica. Antes era mais focado, né, em algumas questões do ensino, mas não tanto na questão da acessibilidade ao ensino, né, então dessa diversidade de aprendizado. E cada vez mais eu tenho recebido assim propostas para poder ir lá falar com os professores, e são professores assim de DREs grandes, então às vezes a gente tem pessoas do ensino público, tanto do infantil quanto do fundamental, muito pouco a gente tem as crianças com deficiência que seguem no ensino médio, muito por conta da mudança de horário, às vezes vai para o noturno, e aí ainda assim é um embate da gente conseguir fazer uma inclusão escolar por mais tempo. A gente vê que no ensino
ensino infantil tem um investimento maior para que essa inclusão aconteça. No ensino fundamental, a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, e aí no ensino médio a gente tem uma evasão muito grande ainda, né? Então eu acho que é importante a gente trazer de uma forma real, né? Óbvio que a gente tem um otimismo muito grande, mas na realidade ainda tem uma evasão muito grande no ensino médio. No ensino fundamental, a gente tem visto que não só as crianças que têm uma deficiência declarada têm tido algumas dificuldades. Então, por várias vezes eu vou fazer uma consultoria por conta de uma criança, e aí eu abordo alguns temas, por exemplo, do jeito que a criança está posturada, se os pés dela estão no chão, e aí a professora imediatamente fala assim, nossa, mas então deve ser por isso que fulano, ciclano e beltrano não estão tão atentos à aula. Aí você já compartilha ali daquela dificuldade, e aí a gente começa também a tirar um pouco de algumas características que a gente fala assim, não, é só daquele aluno que tem alguma dificuldade, né? Não, essa característica ela tem que ser compartilhada por todos. Então, por diversas vezes eu entro nas escolas e a cadeira que a criança está usando, né, no primeiro ano é o mesmo tamanho da criança do primeiro colegial, do adolescente do primeiro colegial, é a mesma cadeira. Eu falo, como que... É muita diferença, né? É uma diferença enorme. Eu falo, como que você vai exigir a atenção de uma criança que está com o pé balançando? Então, a hora que a gente coloca o pé no chão, pronto, estou pronto, pode falar comigo. Tanto que quando a gente vai falar às vezes a gente vê a coreografia de uma conversa séria, né? Se você tem uma cena de uma conversa séria, é uma pessoa colocada para frente com os pés no chão. Sim. E as mãos apoiadas. Aí você fala, agora a conversa está séria. Então agora eu tô dedicado a esse momento, agora eu estou dedicada a este momento. Então por diversas vezes também o que as escolas estão percebendo é que esse acolhimento, né, da diversidade também me coloca num lugar onde eu já tenho também algumas questões que eu fui tirando das crianças sem deficiência, e que a hora que a gente coloca ali, a gente vê que é compartilhado por todos e que vai ajudar também todos ali a terem uma performance melhor de atenção e de concentração. Então também acho que essa aproximação, né, dos DREs, que seriam referentes mais à escola pública, eu acho que também tem feito um diálogo melhor, assim. Eu sou bem a favor da inclusão até certa idade, isso eu já deixei muito claro para todo mundo. E a minha única questão é a questão da pessoa que ajuda essa criança. Você ter um mediador para cada criança, eu acho um pouco inviável em termos práticos, financeiramente para o governo. E todos os mediadores que eu tive contato, que foram da minha irmã, porque ela sim estudou em colégios públicos, né? E como ela é muito pequenininha, achavam que ela era menor de idade, então deixavam ela ir para turmas de crianças menores. A gente conseguia fazer uma coisa assim até certa idade. Faziam o que você tinha falado antes, deixavam ela ali no canto, entendeu? Deixavam ela no recreio, sentada com os professores e as crianças brincando. Então a gente nunca teve realmente uma boa inclusão dentro da vida da minha irmã. Tudo que você está me falando eu acho muito interessante. Todo esse posicionamento e organização que você está me falando, eu até entendo em relação à Estela, que poderia ter acontecido e melhorado muito para a Estela e para outras crianças que a gente vê. Por exemplo, no colégio da Estela da Catarina, tem uma criança com síndrome de Down que precisa ter mais interação com as crianças. Mas até que ponto essa inclusão... É uma pergunta complicada, tá? Até que ponto essa inclusão, depois de uma certa idade, vai ser benéfica para a criança especial? Entendeu? Porque até agora a gente está falando para ela, no início realmente é benéfico, para a Estela foi muito benéfico. Vamos deixar claro que a Estela não tem cognitivo para aprendizado, tá? Tô falando de criança sim. Foi muito benéfico, a gente aprendeu a andar, cantar música. A partir dos 10 anos, não foi mais benéfico para ela. Ela passou a ser excluída, ela passou a não ser chamada para festinha. E quando ela foi para o colégio especial, ela voltou a ter uma vida incluída de festinha, de amigos e de tal. Eu acho que é benéfico para minhas filhas, para sempre, sempre vai ser. Mas e para criança especial? Eu acho que a gente tem que valorizar muito e validar muito o sofrimento da criança.
Então, o quanto a gente também tem que bastante identificar essas questões, né? Então, o quanto está sendo saudável para minha criança, né, com deficiência, e o quanto está sendo realmente esse ambiente não está acolhendo e essa criança realmente está fazendo uma resistência até. Então você vê que a criança fica mais resistente no ambiente escolar, né? Mas de novo, né, Ju, eu acho que é super importante isso que você tem trazido e eu mega acolho porque realmente não houve uma rede, né? Então eu acho que do momento que há uma rede, por exemplo, tem pessoas que me chamam para conversar sobre a paralisia cerebral com as crianças da idade da criança. Então, por exemplo, hoje os meus filhos estavam na aula online, eu vou até postar mais tarde, daí eu vou te marcar, que eu achei super interessante. Eles estavam tendo dentro do livro deles algumas adaptações para as crianças em sala de aula, então, e para a funcionalidade das crianças e dos adolescentes e dos adultos fora da sala de aula. Então eles estavam aprendendo sobre prótese, órtese, né, e eles têm 7 e 9 anos de idade, né, então na apostila deles já vem essa diversidade também de temática, que por exemplo não veio na minha apostila, quando era na minha época, né, então na época deles já veio tudo isso, e falando sobre a deficiência auditiva, sobre a deficiência visual, de como a gente pode ajudar, tudo isso escrito na apostila deles, eu achei o máximo. E durante a aula online, a professora do meu filho sabia que eu fazia o projeto do papelão, ela me chamou e fez assim: Jorge, olha, você pode chamar a sua mãe? Será que sua mãe dá para entrar agora na aula online? Na hora eu entrei, ela fez assim: você tá com alguma cadeirinha aí? Você pode mostrar para os alunos? Porque daí você mostra para eles. E daí eu achei o jeito que ela abordou, um jeito tão bacana, que ela fez assim: olha, vocês viram que é com papelão. Aí ela fez assim: Daphne, vira de costas. Aí eu virei assim, não entendi muito bem, ela fez assim: a Daphne tem asa? A Daphne tem capa de super-homem? A Daphne tem capa de Mulher Maravilha? Não, ela é uma pessoa como qualquer um de nós. Então, qualquer um de vocês tem também a possibilidade de desenvolver algo para que todos possam participar das nossas atividades. Eu achei de uma gentileza... Nossa, eu me acabando, né? Falando, nossa, né? Quero te abraçar agora com Covid, né? Eu achei que foi sensacional, assim. E foi algo que me emocionou bastante, assim, dos meus filhos, eles ficaram também super felizes, assim, né, porque eles participam do projeto e tal, e as crianças depois fizeram perguntas, então eu acho que também tem um papel nosso de diálogo com as crianças que não têm uma deficiência declarada, de também colocá-las participantes do processo, porque como a gente está falando desde o início da live, o processo de inclusão não é da criança com deficiência, o processo de inclusão é um processo de vida para todos nós. Eu também quero ser incluída, né? Então eu acho que é isso, do momento que a gente tem esse entendimento com crianças de 7, 9 anos de idade, obviamente eles têm um outro olhar. Né? Então eu acho que isso é muito legal, assim, eu acho que a gente formar essas redes de informação para todos, aí sim a gente entende o que é o processo de inclusão. O processo de inclusão também incluiria, por exemplo, as pessoas que estavam dentro da sala de aula com a Estela, né? E talvez esse processo não ficou tão claro, não era tão claro, não é que não ficou tão claro, não era claro. Agora tem ficado cada vez mais claro de que todos nós participamos desse processo. Eu tenho até uma história engraçada em relação a isso com a Estela, que eu já dirigi, eu já tinha 18 anos, ela é 10 anos mais nova do que eu. Ela tinha 8 e minha mãe não botava ela numa escola particular, uma escola especial. Eu fingia que levava ela pro colégio, ia pro shopping com ela, porque eu não suportava a escola. Ela não estava bem na escola, eu não deixava ela ir na escola, eu fugia da escola com a Estela. Olha, porque não tinha, ela não estava bem ali. Aí quando ela foi para essa escola, que é basicamente de crianças com síndrome de Down, que é o Carolina Patrícia na Barra, mudou a vida dela. Mudou, realmente mudou muito. Mas isso que você está me contando hoje faz mais sentido. Faz muito mais sentido do que o que estava anteriormente, como era feito anteriormente. Eu não sei se é real para o Brasil como um todo, eu sei que no seu núcleo isso é real, eu espero que seja real para o Brasil, entendeu?
que a gente consiga extrapolar, né, essa barreira do consultório para fora, né? Eu acho que a inclusão, eu falo assim, né, que são petiscos que a gente dá no consultório, mas o prato principal é lá fora. Então, eu acho que a gente tem que participar desses outros ambientes justamente para que isso faça sentido, né? Não até dentro do ambiente da físio mesmo, que a gente fala assim, não, mas ele deu os primeiros passinhos no consultório. Fala assim, olha, os primeiros passinhos vão ser dados na sua casa, vai ser dado na casa da vovó, vai ser dado no shopping. Aqui foi só uma apresentação, né, de um passo assim, num ambiente super controlado, né? Eu acho que o significado disso tudo vai ser da porta para fora do consultório. Então, eu acho que a inclusão é isso, é a gente pensar no mundo lá fora, né? E não, quando a gente fala por que a Estela talvez tenha se dado melhor, né, na escola, né, que tinham outras crianças que também tinham uma deficiência, como, por exemplo, as crianças com T21. Eu acho que é importante, talvez, a gente enumerar, identificar, por que será que ela se sentiu bem lá? Será que o ambiente, né, tinha mais cores, menos cores? Será que tinha mais rampas, menos rampas? Como que era a fala de quem conversava com eles? Era uma fala um pouco mais pausada, né? O tempo de espera, ele era um pouco mais esticado, ele era um pouco mais alongado. Então, identificar por que deu certo numa escola especial e compartilhar isso, extrapolar isso para fora. Porque é como eu falar, ele anda no consultório, mas ele não está andando no shopping, não está andando na feira. Ai, gente. A próxima live da Jo vai estar de burca, cara. Eu tô indo embora amanhã do sítio. Mas a gente, né, identificar talvez os facilitadores e daí extrapolar isso, né, do ambiente que é super controlado para um ambiente onde eu vou ter mais possibilidades. Eu super entendo que se a gente pensar nisso num tempo deslocado para o passado, né? Então tem questões, por exemplo, que a gente teve no passado que se a gente fizesse agora, a gente ia falar assim, não, isso daí não é bacana fazer agora, mas porque está deslocado no tempo, né? Então eu acho que a gente tem que talvez ver quais são as questões que podem ajudar a gente a construir essa história de inclusão no presente. Então de saber por que será que a Estela se sentiu tão bem nessa escola e pegar essas questões e compartilhar com todas as outras escolas, porque daí essas outras escolas também vão falar assim, nossa, olha, isso daqui dá super pra gente inserir na nossa rotina. E aí sim, qualquer criança vai ser acolhida. Porque muitas vezes é aquilo que eu te falo, a gente vai para falar de uma criança e a gente percebe que várias crianças estão em sofrimento, né? Que é o que você também colocou como pergunta, né? Até quando que é saudável que haja inclusão? Quando não há sofrimento, né? Então eu acho que quando há um sofrimento, onde você percebe que começa uma retração muito grande, começa uma resistência muito grande, né? Por muitas vezes eu já fui em escolas que os pais me falaram assim, você vai lá e dá uma olhada na escola e tal, e conversa, e aí você fala pra gente se você acha que é bacana. E por muitas vezes eu fui fazer isso, porque eu via que eles precisavam de uma rede, perfeito, eu vou lá e falava e tal, e escutava dos professores, falava assim, olha, eu acho que a gente não vai dar conta, eu acho que não vai acontecer. Então, de primeira, eu gosto de ir muito nas escolas, primeiro sozinha, porque eu acho que eles têm que ter essa liberdade de falar pra gente assim, e eu, por mais que eu acho que isso não é correto, que isso não é bacana da escola, jamais eu ia falar para essa família, não, a gente vai colocar lá porque eles são obrigados a aceitar o nosso pequeno. Eu não quero que esse pequeno se sinta mal acolhido. Eu não quero que esse pequeno se sinta num ambiente onde as pessoas não vão abraçá-lo como abraça qualquer criança. Então eu acho que ainda tem uma construção de diálogo e ainda assim o material humano é maior do que qualquer força arquitetônica. Então, por exemplo, da arquitetura da escola. Então, várias vezes eu chego numa escola que é super adaptada e eu não sinto muita abertura. E numa escola que é cheia de escada, que tem buraco para tudo quanto é lado e tal, e a abertura humana é sensacional. Daí eu falo, não, a gente vai lá, porque rampa é muito mais fácil de construir. A gente vai lá, depois a gente constrói essas rampas.
Depois a gente faz essas coisas. O material humano que tem ali é sensacional. Então, no processo de inclusão escolar, o material humano ainda sobrepõe qualquer outro tipo de material. E eu acho que realmente, que nem seus filhos tiveram isso na escola, as minhas filhas também estão aprendendo linguagem de sinal na escola, esses nossos os futuros incluidores, né, que vão fazer essa inclusão. Então, de repente, a gente vai ter menos barreiras ainda quando eles tiverem a nossa idade. E o que a gente está falando aqui já vai ser tá no passado, né? Que é o início de tudo isso. Então, realmente, acho que olhar o que você falou agora foi muito bom para mim. Diz que olhar o passado está muito lá atrás. Ela tem 27 anos. Tudo isso já foi uma construção muito grande que foi feita nesses anos todos e que muitas mudanças foram feitas. E se a gente olhar para os livros dos nossos filhos hoje, essa mudança já aconteceu. Eu tenho uma pergunta assim, sobre a CIF. Porque eu descobri a CIF agora, tá? Assim. Porque eu fui estudar mesmo o que era a CIF agora. E a gente não tem a CIF ainda como dentro do saúde, né? Dentro da saúde. A gente ainda trabalha com a CID, não com a CIF. A gente deveria aplicar a CIF, Ju, já deveria estar sendo aplicada a CIF. O que acontece? Às vezes há uma dificuldade pelo fato do manual, né, ser um pouco maior e tal, as pessoas tiveram a obrigatoriedade de novo, né? Então teve uma obrigatoriedade de se aplicar a CIF, porém não se teve tempo de poder fazer esse uso. Olha lá, o Rô está falando que ele já usa, né, Rô? Eu acho que a gente vê assim diversos profissionais assim que tiveram uma dedicação à CIF. O Emerson está falando que adora, né, que ama. Então, eu acho que quando você tem uma dedicação à CIF, ela é tão prazerosa de ser aplicada e tão funcional, né? Eu acho que você vê, assim, o impacto que tem na CIF. Então, eu acho que se ela não está sendo utilizada, talvez seja por uma falta do tempo que você tem que se dedicar a poder colocar ela em prática. A minha pergunta vai junto a CIF em relação a... Porque, pelo que eu posso ter entendido muito mal sobre a CIF, mas a inclusão escolar está dentro da CIF, não é isso? Isso. Uma das áreas da CIF. Exatamente. Porque ela vai ver quais são as questões, né, tanto que estão relacionadas ao sujeito, ao ambiente e à funcionalidade dele perante, né, juntar as potencialidades dele no ambiente. O CID, ele vai ser, né, igual você estava falando da CIF e do CID, a CIF vai ser o funcional. Então vai ser a prática, vai ser a gente realmente identificar o que aquela criança está apresentando para a gente, o que aquele adulto, adolescente está apresentando para a gente e qual é o nível funcional de impacto que isso tem na participação dele do ambiente. Então ele te traz uma informação muito rica, porque às vezes a gente vai saber através dessa avaliação, através dessa classificação, onde eu preciso fazer a minha intervenção. Então, eu acho que o direcionamento da CIF é super importante. Aqui, ó, tiramos um peso enorme da criança, ó, o Rô está colocando, né? Mesmo sendo difícil a colocação da linha, nós temos que conversar. Eu acho que o interessante da CIF é exatamente isso, é você direcionar, onde você identifica qual é a dificuldade da criança e você vê o impacto dela no ambiente em relação à sua participação. Então, eu acho que é esse o grande lance da CIF. Ele tem um direcionamento para a nossa intervenção muito grande. O CID, primeiro que ele não é dado pelos terapeutas, né? Então o CID vai ser assim um código que vai ser muito utilizado assim para as questões legislativas, para as questões de convênio, então vão estar mais relacionadas a essa questão. Ele vai ter um diagnóstico e dentro desse diagnóstico, né, então ele vai ter os direitos dele às vezes vão estar relacionados a esse CID. Né? O CIF vai estar super relacionado ao impacto que tem essa dificuldade da criança, né? O impacto que tem isso na participação dela no ambiente. A Antonieta botou um olhar não apenas sobre as questões estruturais, mas também pensar na função e participação. Então, por isso que ela se torna tão bacana assim de ser aplicada. Então, aí, pensando na CIF, pensando na inclusão escolar, assim, uma grande pergunta para você me dizer o que seria o seu mundo ideal
na inclusão. Como é que a gente deveria, a partir de hoje, parar para pensar nessa inclusão dessas crianças como um todo? Eu acho que na escola, na vida, na família, a inclusão, como é que deveria ser esse olhar, né? Eu acho que está muito baseado na CIF, por isso que eu fiz a pergunta. Perfeito. Eu acho que a CIF traz para a gente, né, que são características, que é o que a gente, meio que no início, quando a gente falou sobre o que, na verdade, eu entendo pelo processo de inclusão, é exatamente isso. São características diferentes que vão ser acolhidas para que haja maior participação no ambiente. Se eu precisar fazer algum tipo de adequação no ambiente, essa adequação será feita. Então, eu acho que é você acolher a diversidade e facilitar a participação. Se precisar de alguma adequação em ambiente, se precisar de algum ajuste que a gente precise fazer com o posicionamento, com o alinhamento da criança para uma melhor participação, é isso que deve ser feito. Eu acho que tem tudo a ver com o processo de inclusão. E principalmente que pode ser acolhida na CIF todas as crianças, né? Podem ser acolhidas na CIF todas as crianças. Então, pensando em características diferentes, em como melhorar a sua participação, em como adequar o ambiente. Aí sim eu estou fazendo, né, com que esse processo seja o mais acolhedor possível e que a gente trabalhe nessa condição de satisfação da criança em estar naquele ambiente. Eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente fala de informação, né, eu acho que o Nossa Casa traz muito isso, né, de discutir informações, porque eu acho que quando a gente dá informação, a gente tira barreiras, a gente cria pontes. Então, do momento que a gente se coloca ali conhecendo as crianças, né, então rodas de conversa, rodas de fazer, o que vocês fizeram no final de semana, é super interessante colocar isso ali, porque são nessas conversas que a gente vai pensar ali exatamente quais são as oportunidades que estão sendo vivenciadas por essas crianças. Então, eu acho que a conversa, a informação, o acolhimento, as características, porque quando a gente vai falar de acolhimento, a gente vai acolher as dificuldades? Não, a gente acolhe também, muito bem acolhido, as potências de cada criança. E eu acho que esse é um grande processo de inclusão para todos, a gente acolher as potências de cada um. Com certeza, porque com certeza qualquer criança tem tem suas dificuldades e suas potencialidades, sejam elas com alguma necessidade típicas ou atípicas. Né? Amiga, me conta, a gente tem 4 minutos para terminar a nossa live. Passa muito rápido. Caramba! Alguns minutos depois. E assim, foi muito interessante ouvir você falando sobre o hoje, como é o hoje, e como foi construído isso nesses últimos anos, que realmente até tirou algumas coisas que eu tinha na minha cabeça, né, em relação ao que eu já vivenciei. E realmente, quando a gente pensa no mundo ideal da inclusão, eu fiz alguns estudos sobre a Alemanha, a inclusão na Alemanha, eu achei muito interessante, porque são todas as crianças naquele mesmo ambiente. Você tem aquela inclusão em vários momentos, em outros a criança vai para as potencialidades que ela tem, em outros para as dificuldades vai para outra turma, e você tem esses remanejamentos não só com a criança típica, como com a criança, não só com a criança atípica, mas com a criança típica também, né? Então, quando a gente vê um modelo, você tem algum modelo que você acha interessante de inclusão? Eu gosto muito da teoria ecológica de Bronfenbrenner, onde ele fala do aprendizado espontâneo. Então, tudo que vai falar da teoria ecológica, a teoria ecológica vem essa tradução de português de Portugal, né? Então, aqui a gente vai pensar assim, nossa, mas é ecológica, tem alguma coisa a ver com natureza? Tem muito mais a ver com espontaneidade. Então, você colocar, por exemplo, em uma sala de aula, onde os livros estão na altura das crianças, isso já é um aprendizado espontâneo. Então, são as oportunidades dadas nesse ambiente para todas as crianças, para que elas tenham acesso àquilo que as pertence, né? Então, quando eu
escolho tudo pela criança, eu tiro a sensação de pertencimento. E a teoria ecológica vem exatamente com isso, né? Então, a gente se preocupar com qual a altura que estão sendo oferecidas as oportunidades para essa criança, o quanto ela está sendo livre para criar, e justamente hoje a gente vai fazer um desenho livre, hoje a gente vai fazer uma atividade que fulano vai falar para a gente, o quanto a gente trabalha a autonomia das crianças pela escolha, né? Então, quando a gente fala para uma criança escolher algo, a gente está desenvolvendo uma autonomia muito grande. Independência é a criança conseguir fazer sozinha. A autonomia é ela fazer porque ela quer. E isso é o mais importante. Isso está presente em qualquer criança, em qualquer ser humano. A gente tem que sim fazer com que tenha oportunidades de se criar autonomia. Quando a gente tem autonomia, a gente está num processo que acolhe todo mundo. Então a teoria ecológica me deixa muito feliz cada vez que eu leio e cada vez que eu consigo fazer alguma adaptação no ambiente para provocar o aprendizado espontâneo. Depois me passa sobre isso. Eu queria, para a gente finalizar, depois mesmo para eu poder dar uma lida. A gente tem muito pouco tempo, eu quero que você fale do Alberto, se vai ter curso de novo online, se você vai fazer curso do material adaptado. Fala, por favor, para o pessoal que está aqui. Legal. Dos adequadores vai ser agora, dia 22 de outubro, vai ser online, das 7 às 10. E do Alberta vai ser em novembro, são 2 dias, também online. A gente já deu 2 cursos da Alberta online, foi super bacana, a gente utilizou bastante da parte prática através dos vídeos, através de apresentação com os bonecos, então foi bem legal, assim. E a tradução do Alberta também foi algo de acessibilidade e que vem muito em sintonia com a teoria ecológica, né? Porque o Alberta é a observação do movimento, né? Então eu acho que é muito do que eu gosto, de observar. Onde é que se inscreve? Pelo site do Grude ou pelo Instagram do Grude, daí vocês recebem as informações, e dos adequadores pelo da Doutora Brincadeira. Tá bom. Gente, muito obrigada. Aguardo todos vocês. Semana que vem começa a Semana do Desenvolvimento Ortopédico. Você vai fazer parte? Eu já estou inscrita, já estou inscrita. Como você achou? Então aguardo todos vocês também na Semana do Desenvolvimento Ortopédico. Minha amiga, foi um prazer estar com você e com os bandos de bichinho em volta. Vou tirar uma foto do bicho e vou te mandar um troço desse tamanho. Perfeito, Ju, você é muito figura, cara. Um beijo pra você, viu? Tchau, tchau. Beijo.